farra com dinheiro dos pagadores de impostos, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, vai gastar mais de R$1,5 milhão em 2 anos para montar e manter uma sala VIP exclusiva para 27 ministros no aeroporto de Brasília. Os privilegiados terão carro privativo, atendimento personalizado e acesso direto ao avião, mesmo em viagens particulares. O espaço, com 44 metros quadrados, custará R$30 mil por mês. Tudo bancado pelos pagadores de impostos. O serviço foi contratado sem licitação. A obra, avaliada em R$85 mil, é feita pela mesma empresa que administra salas VIP pagas do aeroporto, mas os detalhes foram blindados por cláusula contratual. Os ministros do TST ganham acima do teto constitucional, chegando a uma média de R$357 mil líquidos, com casos de até R$419 mil em um único mês. O tribunal alega questões de segurança para evitar a proximidade de pessoas inconvenientes ou mal intencionadas. E a gente lembra que o Supremo Tribunal Federal foi a primeira instituição a inaugurar essa modalidade, a ter uma sala VIP no aeroporto, em 2017, alegando proteção aos ministros depois da Operação Lava Jato, com acesso distante do público e embarque direto. Alexandre, começamos com você. A gente lembrou ali o caso do Supremo, lá em 2017, que inaugurou aí essa modalidade. Agora, uma sala para atender 27 ministros no Tribunal Superior do Trabalho, a um custo aí de R$1,5 milhão. É muito desmoralizante, Alexandre. Que situação? Paulo, enquanto você falava sobre uma sala de 44 metros quadrados, as imagens mostravam uma série de palácios construídos aqui em Brasília. Inclusive tem um que na fachada está escrito que é a Justiça da Paz Social, algo assim, né? A CLT certamente não é da paz social, porque a CLT pende para um lado, né? O juiz é que tem que ser neutro nesse caso. Vai aparecer daqui a pouco. Eu passo por lá e olho, parece risível, né? Que seja da paz social, uma justiça que, no país em que nós vivemos sob a ameaça da insegurança jurídica. Bom, eu não sei por que eles estão com medo do povo do aeroporto. Eles não são do Supremo. Olha o tamanho desses palácios. A agência de turismo precisa levar os pagadores de impostos a passar por esses palácios para eles saberem, afinal, onde está indo o dinheiro. Aquele lá, no fundo, é da Justiça Eleitoral, né? Ali tem Ministério Público, depois tem Escola do Ministério Público, mil coisas. Estado brasileiro é riquíssimo, é o povo que é pobre, né? Porque tem que pagar imposto para construir essas pirâmides aí dos novos faraós. E agora eles se oferecem, né? Parece que medo do povo por quê? Ou será que é porque não há mais recursos para a Força Aérea transportá-los porque falta combustível, né? Se a gente tiver uma agressão do Maduro lá no norte, vai ser algo complicado. Mas então eles vão ficar apartados do povo, distantes do povo. É assim? Mas é da paz social, está falando em social. Social é junto com o povo. A justiça tem que estar próxima ao povo. Puseram a televisão lá no Supremo, não foi para transformar pessoas em pavões, mas para ficar perto do povo. Essa é uma questão que está aí. Para todo mundo ver, jardins maravilhosos, né? Mas eles estão fazendo uma justiça que traz a paz social e não a insegurança jurídica para empresas brasileiras. É isso. Pois é, consta. O Alexandre ainda questionou por que o medo do povo, né? São 27 ministros, poucas pessoas conhecem quem são os integrantes do Tribunal Superior do Trabalho. Mas o Supremo Tribunal Federal abriu o precedente lá em 2017 com a sala VIP. E, claro, outros integrantes do poder também querem privilégios, regalias pagos aí com o dinheiro dos pagadores de impostos.
Sem dúvida, o mau exemplo vem de cima, né? E como nós vamos mostrar, o orçamento aprovado pelo próprio STF para si próprio é de R$ 1 bilhão. Quer dizer, 11 togados vão custar mais de R$ 1 bilhão no ano que vem, né? Então, de novo, eles formam uma casta, né, uma nomenclatura, para usar a terminologia soviética mesmo, que é muito parecido, né? Falam que estão lutando pela paz social, para salvar a democracia, para garantir a idoneidade das eleições, cada um dos braços, né, desse processo todo e desse poder todo judiciário. E, na verdade, eles só não respeitam e não são respeitados pelo povo, né? Precisam se blindar cada vez mais dentro de uma bolha, se fechar cada vez mais nessa casta repleta de privilégios, e ainda desprezam aquele que paga a conta, que eufemisticamente acaba sendo chamado de contribuinte. Eu prefiro sempre usar a expressão taxpayer, como os americanos, né? Pagador de impostos. Mas agora nós temos adaptações. Se não quiser chamar de contribuinte ou de pagador de impostos, pode chamar de pequenos tiranos, que atende também, ou de pessoas inconvenientes. Essa realmente é fantástica, né? São pessoas ou pessoinhas inconvenientes, né? Que vêm não amola, né? Então, é um descaso, um desprezo com quem paga a conta, com quem, na verdade, está na posição de chefe, porque falta essa concepção mais liberal clássica no Brasil, né, de que todos esses aí, envolvidos nessas regalias e privilégios, são servidores públicos. Servidores públicos. Eles estão lá para nos servir. Nós, o povo, somos o patrão. E isso falta, essa mentalidade, para poder começar a cobrar para valer uma mudança de postura. Mas também não falta gente que quer esse regime nababesco dessa elite, desde que ela esteja cumprindo a sua missão de perseguir os seus adversários políticos. É assim que as democracias morrem. Piotr, vários pontos chamam a atenção nessa notícia, além, claro, da sala VIP, né? O valor de 1,5 milhão. Agora, carro privativo, eles vão ter acesso direto ao avião, mesmo em viagens particulares, quando não estiverem ali no exercício das suas funções. E não teve licitação e o contrato foi blindado não foi divulgado por questão de cláusula contratual, ou seja, a gente não sabe exatamente os detalhes dessa contratação, dessa sala VIP que vai funcionar no aeroporto de Brasília, Piotr. Eu sou de uma época em que segredo de Estado era alguma coisa assim relacionada a relações exteriores. Que segredo pode ter num contrato como esse que não possa ser revelado? Qual o tamanho da sala? Quem foi a empresa que vai executar a obra? Bom, ela vai estar lá, então também não vai ser tão difícil descobrir. A metragem, o material que será usado de luxo, muito provavelmente, para fazer a sala. O custo precisa ser transparente, porque isso custa ao contribuinte. Ou eles estão fazendo uma vaquinha com o próprio salário para fazer isso aí? Não, não é o caso. Bom, então é dinheiro do contribuinte. O pagador de impostos que estará lá pagando isso, de alguma maneira. Por que esse segredo todo? Agora, é uma casta, né? Eles se dão privilégios. Nós estamos falando da justiça do trabalho. É o tipo de justiça que cada vez mais se questiona a necessidade. Mas veja só como as coisas são. Quando veio a reforma trabalhista, ainda no governo de Michel Temer, que foi alentadora porque simplificou essas questões do Brasil, né? Você vê os brasileiros, parte desses brasileiros mais que reclamam de questões trabalhistas vão para os Estados Unidos, não há metade do que existe na legislação aqui, o sujeito quer morar nos Estados Unidos. Né? Veja só, aí no Brasil ele quer uma série de garantias. Bom, o que fez a reforma trabalhista foi simplificar o processo. Mas veja só como as coisas vão piorando. O Supremo tem, veja só, também com um absurdo. Cadê o AB nessa hora? O Supremo está mudando uma reforma constitucional que foi aprovada com todo o procedimento garantido pelo Constituinte. A Constituição não é perfeita, me lembro do discurso do doutor Ulisses, pode não ser a perfeita, ela não é perfeita, mas o Constituinte sábio deixou formas para você reformar a Constituição. Tudo bem, tem regras, 2 turnos nas 2 casas, passa por comissões, essas coisas todas, maioria qualificada, ou seja, tudo isso está lá escrito. O Congresso seguiu o regramento, fez a reforma, modernizou o processo, permitiu que pessoas, por exemplo, trabalham hoje em casa ou durante a pandemia, tivessem uma legalidade, ou seja, tivessem ali uma forma legal de continuar trabalhando. Foi até visionária a reforma trabalhista, porque ninguém sabia que a pandemia seria da forma como foi.
Aí vem o Supremo hoje, ele está retrocedendo em uma série de aspectos da reforma trabalhista. E aí os juízes trabalhistas parece que iam ficar sem trabalho, não sei, e ainda agora impõem um custo desse ao contribuinte. A casta de Brasília parece não entender o país em que vive. Tem horas que eu começo a achar que é melhor tirar a capital de Brasília. Não pelo fato do que Juscelino pensou, não, longe disso. Mas, sabe, uma vez por mês, se eles ficassem pelo menos na realidade brasileira, porque parece que eles se distanciam. Óbvio que não precisa disso, eu estou fazendo só uma relação aqui. Não, basta ler o noticiário, sem que o assessor faça passe o filtro. Né? Lê sem filtro que funciona. Estava lendo sobre o carro privativo para levar os ministros, para eles não compartilharem o ônibus com os passageiros, para fazer o traslado, quando não tem o finger, quando não tem aquela ponte, que você precisa chegar até a aeronave. Eu já presenciei ali carros chegando na lateral, quando a gente chega de ônibus, eu não sabia que parte deles a gente paga essa conta, então. Eu sei que um serviço de primeira classe de uma companhia aérea francesa dá isso, mas é um voo de primeira classe e você paga por isso. Exatamente. Então tem isso também, esse privilégio, mais um. Bom, 18h23.